Então, senhor presidente Augusto Melo, quer dizer que não vai ter golpe. Não existe a menor chance de você ser impeachmentado, né? Ou somente foi adiado? O noticiário do Corinthians nas últimas 24 horas, né, vem sendo tanto quanto movimentado por conta de declarações do presidente em entrevistas que ele deu e também da oficialização da vaquinha da Gaviões da Fiel, né, que já inclusive quitou 1% da dívida que o Corinthians tem em relação à Neoquímica Arena. Então eu vou nesse vídeo de hoje passar um pente fino realmente, comentar um pouquinho sobre o que aconteceu nessas últimas 24 horas, né, e basicamente fazer esse resumão do Corinthians. Meus queridos, sem mais delongas, né, eu vou dividir esse vídeo aqui em dois principais pedaços, né, o primeiro que eu vou falar do que o Augusto Melo ele diz nessas entrevistas sobre planejamento para 2025 e também a questão do impeachment, né, que foi adiado, né, era para ter acontecido na última quinta-feira, porém acabou sendo adiado para a segunda. Eu ainda vou esmiuçar isso aqui nesse vídeo. E na parte final eu vou comentar um pouquinho de um tema que já foi pauta aqui de vídeo no canal, que é quanto à vaquinha da Gaviões da Fiel para quitar a Arena Corinthians, né, a Neoquímica Arena. Então, isso aí, né, vai ficar pro final do vídeo. Sem mais delongas, né, eu vou começar aqui comentando algumas coisas que o Augusto Melo, ele disse em entrevistas. Eu vou acabar não passando nenhuma notícia em si, né, eu vou pegar aqui tópicos que vão estar muito bem separados, né, nessa timeline que tem aqui no vídeo do YouTube. Então, se você quiser ver algum ponto em específico, é só clicar aí e ver, né. Eu vou basicamente pegar um condensado de tudo que ele falou em entrevistas para a TNT Sports e também para a ESPN. Bem, de início eu vou começar de planejamento. O nosso querido presidente Augusto Melo ele disse, né, que o planejamento do Corinthians para 2025 já está praticamente fechado. Disse que em caso de impeachment seria um tanto quanto complicado e o Corinthians ele poderia entrar em colapso para o ano que vem, né, caso ele sofresse impeachment, porque realmente o planejamento já está muito bem fechado. E ele citou dois nomes um tanto quanto interessantes, eu acho que tem que ter um foquinho a mais, né, nessa fala, que é Yuri Alberto e Ramon Dias. Começando pelo Ramon, ele basicamente confirmou a permanência do técnico para o ano de 2025, né, ele falou que o Ramon Dias tem contrato até o final de 2025, nós estamos muito felizes com o trabalho dele, que nessa reta final realmente vem sendo muito bom, né, afinal o Corinthians está brigando por Libertadores, então iremos mantê-lo no cargo para o ano que vem, vamos dar esse tempo de pré-temporada, né, reforços pontuais e tudo mais. Juntamente disso, ele também comentou sobre o fico do Yuri Alberto. O Yuri Alberto, ele deu algumas entrevistas, né, talvez em tom de despedida, sempre deixando claro, né, que ele gosta muito do futebol europeu, principalmente o inglês, e caso surgisse alguma boa proposta, ele iria analisar juntamente com seus empresários, né, a família dele, iria cogitar em aceitar. Porém, em uma entrevista para a TNT Sports, né, para o André Rene, na live do André Rene, o presidente Augusto Melo ele bateu o martelo e disse que o Yuri Alberto ele fica para o ano de 2025. E comentando agora um pouquinho mais sobre essas duas permanências realmente. Gente, é algo que era importantíssimo pro 2025 do corintiano. O Corinthians, ele encaixou o time, os jogadores eles estão entrosados, estão jogando um bom futebol. O Ramon Dias, ele conseguiu se encontrar depois daquele mês de outubro horroroso, que ele foi basicamente a peça-chave para as duas eliminações que o Corinthians teve nas Copas, tanto na Copa do Brasil quanto na Copa Sul-Americana. Mas desde então, ele vem evoluindo, ele realmente conseguiu achar um time nesse 4-4-2 losango, como por exemplo uma dupla de volantes /meias, né, Breno Bidon e André Carrilho, uma dupla de ataque com Memphis Depay e Yuri Alberto, e a permanência desses dois fatores, o Ramon Dias e o Emiliano, né, e o Yuri Alberto, é essencial para esse estilo de jogo do Corinthians. Isso aí vai garantir que vai ter essa continuidade nesse modelo que o Corinthians vem apresentando até então na temporada. E pro corintiano é um alívio e tanto, porque existia a real possibilidade do Yuri Alberto ir embora, do Ramon Dias ir embora, e ter que começar esse trabalho todo do zero ou da metade, né, perdendo, por exemplo, uma peça importantíssima que vem sendo o Yuri. Então, essas garantias que o presidente deu e que o torcedor corintiano tenha muita calma na hora de comemorar, porque o Augusto Melo muitas vezes tropeça, né, nessas declarações que ele dá, mas eu vou trabalhar aqui com ele realmente dizendo a verdade e o Yuri e o Ramon Dias ficando. São situações realmente muito importantes, porque o corintiano agora ele vai ter uma paz maior. O Corinthians ele não é de 8 a 80 como foi, por exemplo, no início de 2024, quando mandou metade do elenco embora, trouxe outra metade, foi todo aquele caos, demissão de Mano Menezes, depois chamar o Yuri Alberto de burro, toda essa questão. Tudo tende para o início de 2025 mais tranquilo para o corintiano, pelo menos na questão de campo. Isso aqui é um fato. Se esses dois ficos forem confirmados e realmente acontecerem depois da janela de janeiro, eu acho que o Corinthians ele ganha um reforço muito bom, que é essa paz, que é essa continuidade de trabalho. E aí ganha uma expectativa a mais para fazer uma boa temporada, para fazer um bom trabalho e por aí vai. Porém, isso aí também depende, né, da classificação para a Libertadores. Isso aí também foi pauta, né, do Augusto Melo falando. Ele disse, o nosso primeiro objetivo era fugir do rebaixamento, né, mediante toda aquela situação dramática do Corinthians. Depois era se classificar, ou basicamente se garantir na Sul-Americana. E agora, mediante toda essa fase boa do Corinthians e dos seus adversários diretos não estarem numa fase tão boa, agora o objetivo realmente é buscar essa Libertadores para ter um 2025 ainda melhor.
E ele também disse, né, que vai trazer reforços pontuais. Vai precisar de um zagueiro, vai precisar de um lateral. O que o Ramon diz, ele precisar, ele vai falar com o Augusto e ele, juntamente com o Fabinho Soldado, né, analisando muito bem a condição financeira do Corinthians, vai buscar fazer esses reforços pontuais. Ele disse que basicamente esse planejamento, né, está fechado juntamente com o elenco e o treinador. O que, como eu disse, pro Corinthians é excelente. Agora entrando na questão do impeachment. Bem, gente, eu vou fazer um pequeno complemento, né, quanto à informação que eu dei em outro vídeo. O que iria acontecer, né, pegando essa linha do tempo agora? Na última quinta-feira, dia 28, o presidente do Conselho do Corinthians, Romeu Tuma Júnior, convocou uma reunião, uma votação dos conselheiros do Corinthians para analisar se o presidente Augusto Melo seria ou não impeachmentado. Em caso dele sofrer o impeachment pelo voto dos conselheiros, ele seria afastado imediatamente do cargo, o vice dele iria assumir o controle, e aí depois seria marcada uma votação dos sócios do Corinthians, não só os conselheiros, né, dos sócios do Parque São Jorge. E depois dessa votação dos sócios seria cravado ou não o impeachment do Augusto Melo. Se os sócios votassem a favor, ele seria impeachmentado, caso contrário, o Augusto Melo voltaria ao padrão. Porém, essa votação não aconteceu. A explicação oficial que nós temos é que o presidente do conselho, o Romeu Tuma Júnior, ele alegou que seria muito perigoso para os conselheiros realizar essa votação na quinta-feira de 28, porque teriam ações do Parque São Jorge, teriam, por exemplo, o time do basquete do Corinthians jogando. Então eles decidiram afastar, né, eles decidiram postergar, adiar para a segunda-feira que está para vir, só ver aqui a data certinha, para a segunda, dia 2 de novembro. E além desse adiamento, o presidente Augusto Melo ele também se defendeu, né, falou que não tem motivo para ele ser impeachmentado, que não existem provas, que a investigação da polícia militar quanto ao caso Vaidbet, que seria a principal alavanca para realmente tornar esse impeachment plausível, não foi concluída. Ninguém foi culpado de nada. E ele também se diz uma vítima desse caso, e eu ainda vou comentar disso. Bem, o que eu analiso quanto a essa situação? Existem realmente duas hipóteses para o adiamento desta votação. O primeiro, realmente essa questão da segurança era extremamente importante, era uma situação um tanto quanto tensa, então teve que adiar. Isso é uma explicação plausível e é muito acreditável realmente, né? Pode ter acontecido, pode ter sido esse motivo. Porém, eu trago aqui também uma outra reflexão que, na minha opinião, também pode ser uma explicação para esse adiamento. Falta de apoio. Gente, o movimento que vem tendo em rede social, na frente do Clube Social do Corinthians, né, na frente do Parque São Jorge e tudo mais, vem sendo de um ódio, de uma crítica, de uma repugnação, de uma rejeição muito grande a este movimento de impeachment. E muito por conta disso, pode ter perdido apoio. Aqueles conselheiros que antes estavam confiantes para praticar isso, que seria um golpe, porque não tem justificativa jurídica para o Augusto Melo ser impeachmentado hoje, no dia 29 de novembro, quando eu estou gravando e esse vídeo está saindo, eles podem ter se sentido um pouquinho mais realmente intimidados e não quiseram seguir com essa votação. E aí o Romeu Tuma Júnior ele só se viu no cenário de tentar adiar para depois tentar uma votação. Isso aqui é uma teoria que foi muito falada em rede social e que tem até um embasamento jurídico, né? Muitas pessoas que trabalham nessa questão de Câmara realmente, né? De questão jurídica, de clubes, de governo e por aí vai, disseram que isso aí é algo plausível. O adiamento de votações como essa, muitas vezes, são dados por falta de apoio. Mas isso aqui realmente não passa de uma teoria. O fato é que essa votação, ela foi adiada. O golpe, que poderia já ter acontecido no momento que eu estou gravando esse vídeo, foi adiado no mínimo. E aí eu tenho que entrar na fala do nosso querido Augusto Melo, que ele volta a pregar que ele não tem participação de nada e que se acontecer alguma coisa, ele foi uma vítima. Contextualizando um pouquinho, né, toda essa questão de impeachment, ela começou a sair quando você teve aquela história do laranja no acordo do Corinthians com a Vaidbet. Então, por conta disso, né, o Augusto Melo poderia ter recebido algo por fora, algum conselheiro, algo do gênero, e aí, bem, levou a quebra de contrato, todo aquele escândalo, e agora está sendo investigado pela Polícia Federal. O que o Augusto Melo ele pregou na entrevista para a TNT, que ele é uma vítima, que ele não negociou o contrato a ponto dessa questão do laranja estar às mãos dele, ele ter a caneta para assinar essa questão do laranja, receber essa grana por fora e tudo mais. Ele diz que é uma vítima e por conta disso, esse processo ele realmente não poderia andar e juridicamente está certo. Se ele, juntamente com o Corinthians, foram uma vítima, tem que ser punido quem recebeu esse dinheiro, tem que ser punido quem assinou esse contrato, quem recebeu essa grana. E, bem, eu não tenho muito a comentar quanto a essa situação, porque é a palavra do Augusto Melo. E o Augusto Melo, ele não é um presidente que vem se mostrando lá muito confiável à frente do Corinthians, isso aí não é dúvida pra ninguém. Mas eu também tenho que ser justo com ele. De uns tempos pra cá, ele vem melhorando. Nessas últimas entrevistas que ele deu, ele pareceu muito mais sereno e falando melhor. Então, passou uma confiança melhor pra mim, mas ainda assim, não quer dizer lá muita coisa. O que resta agora pro torcedor corintiano é esperar a próxima segunda-feira, dia 2 de dezembro. Provavelmente a gente vai ter essa votação e eu continuo com a minha posição de que os conselheiros irão ir a favor do impeachment do Augusto Melo. E se ele for continuar como presidente do Corinthians, quem vai salvar vai ser os sócios. Porque, embora o adiamento, eu ainda não acho que internamente
o pessoal tenha mudado realmente a chavinha. Internamente, eu ainda acho que aquelas 4 figuras, André Sanches, Duílio Monteiro Alves, Roberto de Andrade e Mário Gobi, que vem estragando o Corinthians ano após ano, eu acho que eles ainda não perderam o apoio necessário pro impeachment do Augusto Melo passar pelo menos pelos conselheiros. Mas a gente vai ter que aguardar para realmente ter um desfecho quanto a isso. E agora, para encerrar o vídeo, eu quero falar um pouquinho da vaquinha do Corinthians, né, para quitar a Neoquímica Arena. Bem, eu já fiz um vídeo aqui no canal, né, porém fazendo aqui um breve resumo. Isso daí era um projeto da Gaviões da Fiel, nada relacionado com o Corinthians, e é muito bom eu deixar isso aqui bem claro. Um projeto que partiu da Gaviões da Fiel, a torcida organizada do Corinthians, para tentar quitar a Neoquímica Arena. Como que se funcionaria, né? Eles entrariam em um acordo com a Caixa e seria criada uma conta dentro da própria Caixa Econômica, onde seria redirecionado todo o dinheiro desta campanha para quitar a dívida da Neoquímica Arena, que hoje gira em torno de 700 milhões. E tudo deu certo, foi muito bem estruturado esse acordo. Eu tenho que novamente bater palmas para a diretoria da Gaviões da Fiel, para quem conduziu esse processo, esse projeto, porque realmente é algo histórico. Eu ainda vou falar um pouquinho sobre esse vexame, por aí vai, daqui a pouquinho. É algo histórico, isso é um fato. É um movimento gigantesco que pode salvar e pode ajudar bastante o Corinthians quanto a essa questão das dívidas que só vem piorando ano após ano. A Arena pesa muito no bolso do Corinthians. O Corinthians ele tem que pagar anualmente 100 milhões em juros para a Neoquímica Arena, então nunca vai conseguir realmente pagar essa arena. E caso esse projeto ande e dê certo, cara, o Corinthians vai eliminar talvez o seu maior calcanhar de Aquiles para essa questão financeira dramática que o clube vem vivendo. E, bem, como eu disse, né, tudo deu certo, a vaquinha, ela foi aberta, né, e em menos de 24 horas já quitou 1% da dívida do Corinthians. Tudo bem, quitaram 7 milhões de 700, ainda é muito, muito, muito pouco. Porém, são números que são, vamos colocar assim, de grande agrado para um movimento desses. As doações estão escalando, né, no momento que eu estou gravando esse vídeo, daqui a pouquinho deve chegar a 2% completo, 14 milhões já doados. Então, realmente, o torcedor corintiano, ele tá abraçando esse projeto que pode realmente mudar o Corinthians de patamar. É um projeto que é muito ambicioso, é um projeto que tem um prazo de duração. Essa vaquinha, ela vai durar por 6 meses, né, ou seja, até mais ou menos abril de 2025, e depois ela será fechada, e todo o valor arrecadado irá para quitar a dívida da Arena, e caso tenham batido 700 milhões, a Arena tá quitada, ela é completamente do Corinthians, para de pagar esses juros absurdos, e por aí vai, o Corinthians ganha um belo alívio na sua questão financeira. Então a gente tá tratando aqui mais ou menos de 180 dias, né, para o corintiano, para o Corinthians conseguir quitar a Arena em meio de Pix. Fazer uma conta básica, né, 30 dias mais ou menos cada mês, 6 vezes 3, 180. E no andar da carruagem, com esse 1% que está sendo até então a cada dia, o corintiano, né, o Corinthians irá conseguir quitar essa arena. Se continuar de 1% em 1%, eventualmente vai bater, né, no 100º dia, os 700 milhões e vai conseguir quitar a dívida da Arena. Está andando muito bem o projeto, porém, a gente tem que falar que é um tanto quanto ambicioso e é muito complicado, porque de início ainda, nos 2, 3, 4 primeiros dias, né, você vai ter muito aquele hype inicial do pessoal querendo doar, querendo ajudar. Tem que ver se a Gaviões da Fiel, se o Corinthians vão conseguir manter esse hype durante os 100 dias, né, manter essa média de 1% da dívida quitada a dia durante todo o período, durante todos os 6 meses, para assim conseguir quitar a Arena. Porque é uma missão muito complicada. Porém, o mais difícil, que era realmente criar essa vaquinha, já foi feito. Agora é realmente o torcedor corintiano, ele quitar. E aí eu tenho que entrar naquele mérito, né, isso é um vexame, isso aqui é um ato histórico. Eu também já falei um pouquinho disso naquele outro vídeo, né, porém, gente, se trata de um ato histórico. Isso é um fato. Nunca aconteceu na história do futebol a torcida de um clube comprar uma arena, pagar uma arena para essa instituição. Nunca. Isso seria um ato histórico. E a torcida do Corinthians, da forma que está abraçando, pelo jeito esse ato pode acontecer. Ainda tem muito caminho para andar e tudo pode acontecer com essa situação. Porém, até então, vem sendo um movimento histórico e pode realmente terminar com o Corinthians quitando essa dívida que vem sendo seu calcanhar de Aquiles, como eu disse. Porém, eu não posso deixar de dizer que é um vexame. O Corinthians chegar nessa situação vexatória de precisar do auxílio da sua torcida para conseguir quitar uma dívida da instituição é algo muito triste de se ver. É algo que um dos principais clubes do futebol brasileiro não deveria ter que passar por. E aí eu também tenho que entrar naqueles 4 nomes que eu disse que estão tentando mover o impeachment do Augusto Melo. Senhor André Sanches, senhor Duílio Monteiro Alves, senhor Roberto de Andrade e senhor Mário Gobi. Vocês 4 foram tão incompetentes na sua gestão que vocês deixaram o Corinthians com um rombo, que é essa arena, com uma dívida impagável, que todo ano vem sugando no mínimo 100 milhões de juros desse clube. O Corinthians não consegue pagar a arena porque ele gasta somente em juros 100 milhões todo ano. Vocês deixaram o Corinthians nessa lama por conta da administração pífia de vocês. E agora a torcida tá tendo que corrigir essa merda que vocês fizeram.
E os senhores ainda têm a cara de pau de vir na mídia e falar: é vexatório o Corinthians passar por isso. É vexatório a gestão Augusto Melo aprovar esse projeto do Gaviões e deixar o torcedor corintiano pagar a arena no Pix. É ridículo um clube chegar nessa situação. Vocês ainda têm a pachorra de falar isso. Sendo que vocês são os agentes causadores desta merda. O Corinthians tem 2,4 bi em dívidas por conta das administrações pífias dos senhores. E vocês ainda têm a cara de pau de vir na mídia e criticar esse projeto. Criticar esse projeto que pode ser a volta por cima, o início da volta por cima do Corinthians. É muita falta de vergonha na cara. E é um tanto quanto irônico, né? Os mesmos caras que estão querendo dar esse impeachment no Augusto Melo, colocar o Corinthians novamente na lama, colocando mais um da sua laia no comando do clube novamente para estragar ele ainda mais. É muito engraçado esses sujeitos, com essa índole, querer tanto impeachment quanto criticar esse movimento da torcida organizada. É muito engraçado. Eu só fico um pouquinho mais satisfeito, um pouquinho mais aliviado, que cada vez mais corintianos vêm percebendo o câncer que vocês foram para essa instituição. O mal que vocês fizeram. O buraco que vocês abriram no Corinthians. E felizmente tem mais gente percebendo isso. Por conta de vocês, um sujeito que não tem a mínima qualificação para ser presidente do Corinthians, hoje é presidente dessa instituição e é aclamado, é adorado pela torcida. O torcedor corintiano reza para Augusto Melo continuar no comando do clube, não porque o Augusto é competente, não porque o Augusto é a melhor opção para o Corinthians, mas porque eles têm o completo repúdio, eles têm repugnação a vocês. A culpa do Corinthians ter presidentes incompetentes há mais de décadas é de vocês. E felizmente, mais e mais pessoas estão percebendo esse problema que vocês foram. Mais e mais pessoas estão tentando combater quem apoia vocês. E mais pessoas estão realmente caindo na real e percebendo que eles não podem deixar vocês voltarem pro poder. E ainda bem que isso está acontecendo. Porque dessa forma, pelo menos, o Corinthians ele vai ter a mínima resistência quanto a esse mal que vocês são, cara. Eu tenho que conter aqui com as palavras. E eu acho que também deve ferir muito o egozinho de vocês a torcida conseguir fazer o que vocês nunca conseguiram. Que é quitar essa dívida. Que é tentar colocar o Corinthians nos trilhos. Depois de vocês tirarem. Depois de descarrilhar por conta de vocês. E se Deus quiser, se tudo der certo, esse projeto vai dar certo. A Neoquímica Arena será quitada com o apoio popular. Com o torcedor corintiano tirando dinheiro do próprio bolso. Aquele torcedor que não tinha a mínima obrigação de fazer isso para ajudar esse clube. Para ajudar talvez o maior amor da vida dessas pessoas. Vocês mexeram com algo que não se mexe, que é o futebol para o brasileiro. O futebol muitas vezes é o respiro que o brasileiro precisa naquela semana terrível, que nada deu certo para eles. Muitas vezes é motivo de união, de sorrisos, de momentos históricos, icônicos, de sentimentos. E vocês decidiram brincar com isso. Vocês jogaram um clube na lama, vocês brincaram com sentimentos, com o psicológico, vocês brincaram com pessoas. Mas ainda bem que hoje vocês não conseguem mais fazer isso, pelo menos não diretamente. E como eu disse, eu acho que vocês vão sofrer bastante quando o torcedor corintiano, ele quitar essa arena. Quando todo mundo que tá na torcida do Corinthians perceber o mal que vocês foram e impedir que vocês pisem no Parque São Jorge. E o dia que isso acontecer, vai ser um dos dias de mais comemoração do torcedor corintiano. Talvez mais até que alguns títulos. Porque esse torcedor ele vai ter paz. Esse torcedor ele vai ter noção, ele vai ter certeza de que nenhum verme vai nunca mais tirar, nunca mais vai atrapalhar um dos maiores amores da vida dele. Então não mais é isso. Se você puder deixar o seu like, a sua inscrição e ativar o sininho para receber mais vídeos aqui do canal, eu agradeceria bastante. Não mais é isso e até o vídeo de amanhã.